A paz, amados do Senhor. Hoje é o 5º dia da campanha de Jacó. Nós estamos aqui no capítulo 26, do versículo 1 ao 25. Acompanha aí junto comigo. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Como na época de Abraão, também na época de Isaac houve fome. E vamos acompanhar aqui junto comigo. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. E darei à tua descendência todas estas terras. E por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Olha bem, nessa época de fome, o que Deus aconselhou a Isaac? Fica na terra que eu vou te mostrar. Obedeça aos meus mandamentos e eu vou te fazer prosperar, vou te dar essa terra. Oh, glórias, né? Quando nós obedecemos à voz de Deus, tudo dá certo em nossas vidas. O que nós temos que sempre lembrar? Que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras e se cumprem. E Deus não é homem para voltar atrás. Oh, glórias, né? E olha só. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Por que Abraão foi abençoado, né? Porque guardou os mandamentos, guardou os preceitos e os estatutos de Deus. E aonde que tá esses preceitos, estes mandamentos, né? Está na Bíblia Sagrada. Se nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos receber de Deus o melhor, como Jacó recebeu, como Isaac recebeu, como Abraão recebeu. Continuando aqui no versículo 6, diz assim: Assim habitou Isaac em Gerar. Por que Isaac habitou em Gerar? Porque Deus falou: fica aqui, eu vou te abençoar aqui, não vai para o Egito. Porque na hora da fome, a pessoa pensa até em fazer coisas erradas, até em roubar, ou então fazer alguma coisa errada para ganhar dinheiro, não é verdade? Mas quando você obedece à voz de Deus, Deus abre uma porta onde não tem porta. Deus te honra, Deus te abençoa, Deus não deixa que você passe fome. Está escrito na palavra de Deus que eu nunca vi um justo mendigar um pão. Oh, glórias, né? Olha só, no versículo 7 está assim: E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher, para que porventura, diz ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque será formosa à vista. A mesma coisa que o pai fez, que Abraão fez, né? Que é o pai de Isaac, Isaac também fez. Abraão falou que a esposa dele não era esposa dele, porque ela era muito bonita, e ele ficou com medo de matarem ele. Isaac fez a mesma coisa com Rebeca. Isaac fez a mesma coisa. Quando perguntavam quem que era aquela moça, ele não falava que era a esposa dele, com medo do povo matar ele por causa de Rebeca. Rebeca era muito linda. E olha só, e no versículo 8 diz assim: E aconteceu, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher.
Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? Disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha só, o rei defendeu ele, né? Falou: ninguém vai tocar na sua esposa nem em você. Por quê? Porque Deus era com Isaque. Ele fez errado? Fez, né? Mas fez o mesmo erro do pai. Mas Deus teve misericórdia dele. E graças a Deus, Rebeca não casou com outro homem, né? Rebeca continuou sendo a esposa dele e todo mundo respeitava Abraão, porque o rei ordenou, olha só, o rei, e olha só. E no versículo 12 diz assim: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Oh, glórias, né? Porque Deus abençoava Isaque. Porque ele tinha prometido para Abraão que ia abençoar a descendência de Abraão. E por que que Deus continuou abençoando Isaque? Além da promessa que Deus fez a Abraão, Isaque obedecia a Deus. Isaque fazia a vontade de Deus. E Deus se agradava de Isaque e abençoava Isaque. Se você quer ser abençoado, agrade a Deus. Agrade a Deus. Ó, no versículo 13 diz assim: engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Veja bem, Isaque foi crescendo, crescendo, crescendo e se tornou muito poderoso. Oh, glórias, né? Quando Deus abençoa, Deus derrama chuvas de bênção sobre a sua vida. Se você quer ser abençoado financeiramente, obedeça a Deus. Faz a vontade de Deus, porque Deus vai te honrar. Oh, glórias, né? E tinha possessão, olha só o que Isaque tinha, ó. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejaram. Olha só, ele foi tão abençoado que os filisteus começaram a invejar Isaque. Veja que no versículo 15 diz assim: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado no dia de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha só, ele começou a tampar os poços que Isaque fazia. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso tu tens feito do que nós. Olha só, o rei falou: aparta-te de nós, vai embora, porque você está sendo mais poderoso do que nós, mais do que eu que sou o rei. Olha só. Olha, quando Deus derrama chuvas de bênção, ele derrama chuvas de bênção. Oh, glórias, né? No versículo 18 diz assim: e tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Olha a luta de Isaque. Isaque cavava o poço, né? Primeiro cavava e entupiu, né? Aí o rei manda ele para Gerar, né? Para outra cidade. Aí ele vai para aquele lugar. Ele cava o poço e o pessoal fala: não, esse poço é meu. Olha a luta, né? Mas ele
Isaac obedecia a Deus. E Isaac não era homem de contenda. Isaac ia lá e cavava outro poço. Olha só, no versículo 20 diz assim: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. No versículo 21 diz assim: então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitma. No versículo 22 diz assim: e partiu dali. Isaac partiu de lá. Falou, aqui não dá, né? Todo poço que eu cavo, alguém pega, né? Então, partiu. E olha só, partiu dali e cavou outro poço. E não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor. E crescemos na terra. Oh, glórias, né? De certa forma, Deus deixou que aquilo acontecesse, porque ali não era um lugar para Isaac. O lugar de Isaac crescer era outro lugar, né? E graças a Deus, Isaac furou outro poço e foi muito abençoado por Deus. No versículo 23 diz assim: logo subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os seus servos e o servo de Isaac cavaram ali um poço. Oh, glórias, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha só a grandeza de Isaac. Deus falar com Isaac. Deus abençoar a vida dele, né? Então, se você quer ser abençoado, se você quer continuar na presença de Deus, faça a vontade de Deus, obedeça os mandamentos do Senhor e você vai ser abençoado familiar, financeiramente e espiritualmente. Vamos orar? Querido e amado Deus, estamos aqui diante da tua santa e gloriosa presença, porque nós sabemos, meu Pai, que a tua vontade é que nós queremos em nós, na nossa vida, na nossa família. Ô Papai querido, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor venha nos abençoar cada dia mais, que o Senhor venha nos fortalecer na tua presença. Ô Papai querido, nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos fazer como Abraão e Isaac. Eles obedeceram a tua voz, obedeceram os teus mandamentos, os teus preceitos, os teus estatutos. Nos ensina, meu Pai, cada dia mais estar na tua presença. Nos encha com teu Espírito Santo, porque o teu Espírito Santo é que nos fortalece, o teu Espírito Santo é que nos dá paz, que nos traz alegria, que nos dá a bênção e que nos dá capacidade de obedecer os seus mandamentos, os seus preceitos e os seus estatutos. E é nessa fé, meu Pai, que nós estamos aqui, diante da tua presença. Eu peço por cada pessoa que está orando junto comigo, Jesus. Ô Papai querido, eu peço pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda, pelo vizinho da frente. Papai querido, que o Senhor venha derramar chuvas de bênção sobre nós, sobre todos que te obedecem, que ouvem a tua palavra e quer fazer a tua vontade. Nós te amamos, nós te adoramos e nós queremos sempre estar na tua presença. Seja com cada uma dessas pessoas que está fazendo essa campanha, Senhor. Visita a vida dela na saúde, na parte financeira, na parte espiritual, Senhor. Derrama chuvas de bênçãos sobre cada pessoa que está orando junto comigo. Cura, liberta, transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós te pedimos. Amém. Graças a Deus, né? Mais uma vez firme e forte na presença de Deus. Um abraço aí no seu coração e que o seu lar seja um pedacinho do céu.